dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 5 de 2025. Gostaria de cumprimentar especialmente o diretor executivo de Regulação e Articulação Institucional da RPB, senhor Gilvan da Silva Alves Júnior, sentado ao meu lado, presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba, senhor Genildo da Silva Oliveira, e a superintendente do PROCON da Paraíba, senhora Kessia Eliana, a quem faço agradecimentos pela cessão do espaço. Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 4 de junho de 2025 e publicado no Diário Oficial da União nesta mesma data, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem por objetivo obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2025 da Energisa Paraíba, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2025. Informa a plena divulgação do nosso encontro pelos seguintes meios: pelas rádios Arapuã FM e João Pessoa FM, pelos seguintes jornais: Portal Correio, Página 1 Paraíba, Política ETC, WSCom Paraíba, além de envios de avisos semanais por e-mail para autoridades, associações, cooperativas e sindicatos, enviados nos dias 6, 13 e 17 de junho. Além disso, cartazes afixados nos postos de atendimento da Energisa Paraíba. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes e fico grato pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 24 de 2025. E agora convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros: por mim, Otávio Henrique Galeazzi Franco, assessor da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência, em nome do diretor da ANEEL, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Pelo senhor Gilvan da Silva Alves Júnior, diretor executivo de Regulação e Articulação Institucional da RPB. O senhor Leonardo de Araújo, especialista da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL. E a senhora Fernanda Proença, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL e secretária desta audiência. Para a nossa reunião, contamos com a presença do corpo técnico e diretivo da agência nesta manhã, tudo para trazer o conforto necessário e as informações sólidas do processo de revisão da Energisa Paraíba.
Com isso, queremos, dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para a audiência de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliaram na realização desta audiência pública, e aqueles que promovem o cálculo das tarifas da Energisa Paraíba, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, qualidades necessárias e afetas a todos nós, servidores públicos. Vale pontuar que a equipe, além de toda a expertise e comprometimento com as obrigações legais, visa, sobretudo, a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo este mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. O objetivo desta audiência pública é apresentar aos consumidores os resultados preliminares, e repito, preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da Energisa Paraíba e obter as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. É importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Esta ação visa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária em relação à proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas com as propostas da revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio de nosso site ou via correio, até o dia 17 de julho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas a partir do dia 28 de agosto. Essa reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos: apresentação do vídeo institucional da ANEEL intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?". Depois, uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. Em seguida, a apresentação do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da Energisa Paraíba e, na sequência, a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para meio-dia. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: o de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação
E para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Nesse momento, passa a palavra ao diretor executivo de Regulação e Articulação Institucional da RPB, o senhor Gilvan da Silva Alves Júnior, para suas considerações. Muito bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria poder participar de instrumentos públicos como esse, que engrandecem o debate e nos fazem me sentir mais democráticos. Na pessoa do presidente, o senhor Otávio Franco, saúdo todos da mesa. A RPB tem a honra de recebê-los nessa sessão que tem como objetivo obter subsídios para aprimoramentos da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba, distribuidora, que passará a vigorar a partir de 28 de agosto de 2025. Como eu vinha falando, audiências públicas são um importante instrumento de democracia. Tenho certeza que esse debate vai ser muito qualificado. Agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes e sintam sempre muito bem-vindos aqui a João Pessoa. Obrigado pelas palavras, Gilvan. Para a primeira apresentação, passa a palavra ao especialista da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, senhor Leonardo de Araújo, que exibirá a metodologia utilizada e os cálculos preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da distribuidora Energisa Paraíba. Muito bom dia a todos, né? Eu sou o Leonardo de Araújo, trabalho na Agência Nacional de Energia desde 2011 e integro o quadro de servidores atualmente responsáveis aí pelos cálculos tarifários, né? Incluindo aqui o processo de revisão tarifária da Energisa Paraíba. Então a gente começa aqui a apresentação apresentando aqui algumas características da área de concessão, né? A Energisa Paraíba atende todo o estado, né, uma população estimada aqui, segundo o censo do IBGE de 2022, de 3,97 milhões de habitantes, né, são 1,8 milhão de unidades consumidoras, das quais, em sua grande maioria, são unidades residenciais, né, de cerca de 1,59 milhão. Dentre essas unidades residenciais, temos aí 620 mil unidades residenciais atualmente beneficiadas do programa de baixa renda. Esse mercado atendido é da ordem de 6,2 terawatt-ano, sendo que a receita anual é observada no período de referência de 3,2 bilhões de reais. Então a gente aqui passa um slide que trata aqui da governança do setor elétrico, conforme aí mostrado no vídeo institucional, né, as políticas setoriais aí que aplicáveis ao setor elétrico são formuladas pelo Congresso, Presidência e Ministério, né? E cabe à ANEEL o papel de regulação, fiscalização e mediação de conflitos com os consumidores. Então, essa regulação, né, que é aplicável aos diversos agentes do setor, ela, obviamente, né, tem que respeitar o que consta das políticas públicas, né? Mas, assim, é importante dizer que aqui, sem fazer juízo de valor sobre as políticas, é importante dizer que elas têm repercussão nas tarifas, e é o que buscamos demonstrar aqui ao longo da apresentação também. Então, assim, passando aqui uma parte talvez um pouco mais técnica, né? Então, a energia produzida por grandes centrais, né, localizadas em diversas regiões do país, ela é transmitida por linhas de transmissão,
até chegar nas empresas distribuidoras, né, e a distribuidora cabe o papel, né, de entregar essa energia aos consumidores de forma adequada, né, e prestando o atendimento necessário, né. Além disso, né, conforme mostrou o vídeo da ANEEL, existem também os encargos setoriais que fazem parte aqui da conta de luz, né. A esses 3 primeiros itens aqui, que compõem a tarifa de energia, a gente considera, chama de parcela A, que são custos externos à área de distribuição, por convenção, né. E os custos efetivamente associados à manutenção das redes e operação das redes de distribuição, a gente convenciona como parcela B, né. Então, apesar da distribuidora, né, a distribuidora ela ocupa um papel central aqui no processo tarifário, porque é ela que arrecada todos os custos, né, necessários à manutenção do sistema elétrico como um todo, né. Então, então, a distribuidora que é a responsável pelo pagamento, né, em última instância aqui, dos custos de geração, transporte e encargos. E, além disso, a distribuidora precisa de recursos para a manutenção própria da rede, aqui localizada no estado da Paraíba, né. Então, para fazer frente a todos esses custos, né, é necessário que haja receitas, né, parte das receitas retorna, né, que parte das receitas arrecadadas via encargos retorna para a área de concessão na forma de subsídio, né, mas, fundamentalmente, a grande fonte de receita da distribuidora, ela advém das tarifas que são aplicadas aos consumidores. Então, sobre aquele mercado, destaquei no slide anterior, aplicam-se tarifas de forma em que o somatório de receitas e despesas aqui observadas, elas haja um equilíbrio, né, entre receitas e despesas. E aqui surge a figura aqui também mencionada lá no vídeo do equilíbrio econômico-financeiro, né. Então, nesse processo de revisão, é um processo, né, que a gente tem que observar esse equilíbrio econômico-financeiro, né. De um lado, os consumidores desejam receber um serviço com qualidade e desejam pagar por isso uma tarifa justa. Por outro lado, né, é necessário que a gente conceda a cobertura adequada dos custos, né, que a distribuidora enfrenta, né, e também é necessário que a distribuidora tenha um retorno adequado pelo capital investido de forma prudente. Então, esse processo, esse equilíbrio econômico-financeiro, ele é alcançado, né, por meio dos processos tarifários, e existem, sim, basicamente 2 tipos de processos em que visam esse equilíbrio econômico-financeiro, né. Os processos de revisão tarifária periódica, que são processos especiais, que são realizados a cada 4 anos, né. Nesse processo, ele é especial porque é o momento em que se define a parcela B da concessionária, né. Então, a parcela B, aqui definida, né, nesse ano de 2025, ela vai servir de referência para o cálculo da parcela B para os 4 anos subsequentes, até 2028. E nesses processos subsequentes, que a gente chama de reajuste, essa parcela B não é recalculada, ela é simplesmente atualizada por um indicador inflacionário, descontando-se desse indicador o fator X. À frente eu vou explicar que vem a ser esse fator X. Aqui, passando aos números, né, então, esse é o resultado que foi colocado em consulta pública. Os cálculos preliminares conduzem a um efeito tarifário médio de 15,88%, né, e esse gráfico aqui representa a participação de cada item de custo aqui nesse resultado, né. Então, a parcela A está contribuindo aqui com 5,09%, a parcela B, por sua vez, 2,27%, e componentes financeiros, que foi o item aqui que mais impactou esse processo tarifário, está contribuindo no total com 8,51%. Acho que é importante destacar aqui a mensagem aqui que consta desse gráfico, né? Quando eu digo, por exemplo, que o impacto de encargos é 4,49%, quer dizer que eles variaram de forma que sua contribuição seja de 4,49%. Ou seja,
Caso nenhum dos outros itens de custo tivesse variação, né, apenas os encargos setoriais responderiam por 4,49% do efeito médio, daquele total de 15,88% ali mostrado. Desculpa. Outra coisa importante aqui a se citar é que esse efeito médio de 15,88 ele não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão, né, tem em função da que a gente chama de estrutura tarifária, né, os custos para atendimento a cada consumidor e a regulamentação vigente, existem diferenças ali, né, de custos para diferentes segmentos de consumo. Caso seja mantido esse resultado, a tarifa residencial convencional, que é aplicável ali à maioria dos consumidores da Energisa Paraíba, passaria a R$ 688. Atualmente, essa tarifa é de R$ 588. Passando aqui, talvez, ao maior detalhamento dos itens que contribuíram, né, para esse efeito médio calculado, a gente destaca aqui, para os encargos setoriais, esses itens aí mostrados, né, a contribuição da CDE Uso, que é aquela, justamente aquela associada à formulação das políticas, né, à implementação das políticas tarifárias. A CDE-GD, também destinada aqui a uma política tarifária, que é a subsídio concedido ao segmento de geração distribuída, e além de outros itens aqui, né, que tiveram contribuição menor. Para os custos de transporte, nesse momento, né, preliminar, não está sendo vislumbrado nenhuma alteração significativa, né, o impacto aqui é de 0,41, tampouco para a energia, que tem um impacto aqui, nesse momento preliminar, de 0,19%. Acho que é importante fazer um parênteses aqui na apresentação, observando que ali os principais itens que mais contribuíram foram justamente aqueles relacionados a políticas públicas. E aqui eu trago um slide complementando a informação que foi disponibilizada ali no vídeo institucional do quanto tem custado esses subsídios na conta de energia da Energisa Paraíba, né? A gente vê que ao longo do tempo esse custo, né, associado a CDE Uso e CDE-GD vem evoluindo de forma muito intensa, né, passando ali de R$ 4,00 por megawatt-hora em 2017, alcançando um patamar de R$ 68,00 por megawatt-hora em 2024. E, caso aprovado esse processo, esse custo vai aumentar ainda mais para 2025. Né? Então, assim, aqui a gente, não é o nosso papel aqui dizer se esse ou aquele subsídio ele é justo ou não, mas eu acho que é importante a gente colocar que a manutenção desses custos, né, implica em aumentos tarifários tais como o aqui demonstrados, né. Então, passando adiante, no momento das revisões tarifárias que são definidas alguns itens importantes, dentre eles o percentual regulatório de perdas não técnicas, né. Ocorre que nem toda a energia entregue aos consumidores, comprada pela concessionária, chega até os consumidores. Uma parte é perdida ao longo da rede, né? Uma parte de perdas ocorre de forma natural, né, intrínseco do processo de transmissão e distribuição da energia, que a gente chama de perdas técnicas, mas há também uma parcela de perdas que é associada a furto de energia, né, a adulteração de medidores, etc., que também, né, precisa ser considerada nos processos de revisão. Então, as perdas técnicas elas são obtidas por simulação, né, a partir das características da rede, a gente tenta identificar qual seria o percentual de perdas técnicas compatível com a rede, enquanto que as perdas não técnicas ela é obtida mediante comparação entre distribuidores. No caso específico aqui da Energisa Paraíba, não é uma área de concessão que tem um problema de perdas técnicas grandes, o percentual observado entre 22 e 24 é de 7,92% do mercado de baixa tensão, não é tão elevado quanto a gente observa em outras concessões, né?
E para o ano de 2025 está sendo proposta nessa revisão um percentual regulatório de 7,91, praticamente idêntico ao alcançado pela Energisa Paraíba, observando a média ali dos últimos anos. Porém, para os processos subsequentes, né, até 2028, ali no caso, é importante corrigir essa informação, o percentual de perdas não técnicas reconhecido passa a 7,03. Então, quer dizer que a Energisa terá que fazer algum esforço para combater ainda mais essas perdas não técnicas, para que, né, a tarifa não sofra um aumento maior, né. Passando aqui, então, agora a parcela B. A parcela B, assim, ela é basicamente composta por 4 itens principais de custo. O primeiro deles, que eu trago aqui, são os custos operacionais, que são aqueles custos associados ao pessoal, aquisição de materiais, ao serviço de terceiros e tributos, né. Além disso, os outros 3 itens da parcela B, aqui já associados ao custo de ativos, tem-se a depreciação, que é o custo necessário para a reposição de equipamentos da rede. Na medida que os equipamentos vão se envelhecendo, é necessário que haja reposição adequada para a manutenção da qualidade de serviço. Então, isso é remunerado à concessionária por meio desse item, a depreciação. Tem-se ainda a remuneração de capital, né? Então, quando ocorrem investimentos na rede de distribuição, esse volume de recursos investido, ele fica imobilizado por longos períodos de tempo, então é adequado que haja uma remuneração por esse capital investido de forma prudente, de forma compatível ao risco, né, assumido pela concessionária no processo de distribuição. E, por fim, aqui, entre os itens principais, temos as anuidades, que são aqueles custos relacionados a custeio de veículos, equipamentos de informática e escritórios. Então, assim, como resultado aqui para a parcela B, a gente tem aqui como primeiro item, para os custos operacionais, uma redução, né? Acho que aqui, talvez muito em função da junção das duas concessões, Energisa Paraíba e Borborema, né? A gente observou que os custos operacionais hoje na tarifa estão maiores do que a Energisa atualmente gasta. Então, a gente está aplicando uma regra de compartilhamento de eficiência, né, de forma a compartilhar com o consumidor esse ganho de eficiência da empresa. Na sequência, tem-se os itens relacionados à base de remuneração regulatória, são aqueles custos de ativos, né. Então, ao longo dos últimos anos foram feitos investimentos e é no momento da revisão tarifária que esses investimentos são reconhecidos na tarifa. E a contribuição total desses itens ali é da ordem de 4,31%, salvo engano. E ali, considerando também outros itens de menor participação, ali na parcela B, a gente chega naquele resultado de 2,27% já apresentado em slide anterior. Eu disse antes também que explicaria um pouco melhor o que vem a ser o fator X, né? Então essa slide busca explicar simplificadamente o que vem a ser, né? Então ele é composto de 3 componentes que serão usados como referência nos reajustes subsequentes, né? O componente PD é um componente que visa compartilhamento com o consumidor do ganho de produtividade, né? Que, digamos, por exemplo, que de uma hora para outra os consumidores da Energisa passassem a consumir cerca de 10% a mais de energia, né? Certamente os custos operacionais incorridos pela Energisa não aumentariam na mesma proporção. A gente não seria necessário aumentar 10% do número de veículos, 10% do pessoal, então existe um ganho de produtividade. E esse componente PD é justamente um componente que busca capturar um pouco do ganho de produtividade em função do crescimento de mercado da Energisa Paraíba. Então, aqui ele está sendo definido em 1,37%, o que quer dizer que a parcela B da concessionária ela vai ser atualizada pela inflação, descontando-se esse percentual. Então, a parcela B tende a crescer num percentual menor do que a inflação. O componente T também é um item que e aí tem a ver com um slide anterior que eu falei do compartilhamento de eficiência da concessionária. No momento da revisão, existe essa
uma captura ali do ganho de eficiência da concessionária, mas para os anos subsequentes existe uma captura adicional de custo, compartilhamento de custo operacional ali do consumidor. E por fim ali a gente busca incentivar as concessionárias a prestarem um melhor serviço aos clientes, né? Então esse item beneficia aquelas concessionárias que atendem aos indicadores de qualidade e prestam um serviço adequado ao cliente, ao passo que para as concessionárias que não realizam um serviço com a mesma qualidade, ele pode reduzir a parcela B. Passando adiante, e aqui agora talvez no principal item que está mais impactando o efeito médio, né, os componentes financeiros. Os componentes financeiros eles têm diferentes naturezas, né, e origens, né? Então eu cito aqui alguns exemplos, né? Então eles podem surgir associados a diferenças entre custos previstos e realizados, né? No processo a gente faz uma estimativa de custos para o futuro, mas não necessariamente aqueles custos que foram estimados eles ocorrem. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de risco hidrológico, né? A gente tem um cenário atual de capacidade de armazenamento dos reservatórios, né? Se eventualmente no próximo ano o índice de chuvas for muito baixo, será necessário acionar usinas térmicas que são mais caras, que vão impactar a conta de luz. Então esse tipo de custo adicional que é observado, ele é capturado ali por componentes financeiros. E além de outros itens diversos, e além de itens de mitigação tarifária, né? Então, assim, para esse processo, né, isso aqui é uma lista, né, de itens que estão sendo considerados. Assim, eu não vou passar a explicação individual, né? Acho que é apenas destacar aqui os itens principais que normalmente impactam mais os processos tarifários, né? Então, esse primeiro conjunto de itens aqui que eu destaco são os itens de CVA, né? Esse aqui que eu citei ali, que é referente à variação dos custos, né? E também de sobrecontratação. Então, nessa fase preliminar de cálculo, todos esses itens de custo aqui foram estimados pela própria Energisa Paraíba, mas para a fase final, né, eles vão ser verificados, né, pela ANEEL para que a gente obtenha o resultado final. E ali abaixo também indico alguns itens relacionados à modicidade tarifária, né? São itens que vêm sendo considerados nas tarifas de energia e resultam em uma tarifa um pouco menor para o consumidor, né? No total, esses itens estão contribuindo nesse processo tarifário em menos 3,56%. Voltando, então, considerando aqui todos os componentes financeiros, a gente tem um total previsto para esse ano de menos 88 milhões de reais, né, que dá um impacto de menos 2,64%. É importante observar que esse total de menos 88 milhões estimado, ele é previsto para permanecer nas tarifas por um período de 1 ano. Então, ele vai ser liquidado entre 28 de agosto até 27 de agosto de 25 até 27 de agosto de 26. Passado esse período, né, essa dívida que é da concessionária para o consumidor, nesse caso aqui, ela é liquidada e ela precisa sair da tarifa. Quando esses componentes financeiros deixam de permanecer na tarifa, existe um efeito, né? Então, e aqui no caso, o que mais está pesando aqui no processo da Energisa Paraíba é justamente a retirada dos financeiros do ano anterior. No ano anterior, essa mesma conta que foi feita, que hoje dá 88 milhões, foi de 305 milhões de reais negativos. Então, uma vez que essa dívida foi liquidada, né, uma vez que a concessionária, que esse resultado permaneceu nas tarifas por um período de 12 meses, existe uma liquidação desse débito, e quando ele deixa de compor a tarifa, a gente tem um componente financeiro que amenizava e agora deixa de amenizar. E esse componente especificamente está produzindo aqui um efeito para o processo de 24 de 11,15%, que é o principal item que contribui para o efeito médio total, né? De forma que, aí, considerando os componentes financeiros atuais e aqueles que estão saindo da tarifa, tem esses efeitos de 8,51%.
Aqui já passando a conclusão da apresentação, a gente mostra aqui a participação de cada item, né, de custo na conta do consumidor, né, destacando aqui a energia com a participação de 29,7% e distribuição 27,1%. Observe ali que os encargos, a despeito de participarem com apenas 12%, estão contribuindo no processo tarifário com mais de 4% de efeito médio, né, que é bastante relevante. Significa que o aumento dos encargos é bastante expressivo. Acho que mais detalhes desse cálculo foi disponibilizado na nota técnica, né, que está lá no site de consulta pública. E eu mostro aqui agora as próximas etapas desse processo, né. Hoje está sendo realizada a audiência pública aqui presencial. O fim do período de contribuições se dará no dia 18 de julho, então até essa data os consumidores podem apresentar suas contribuições aqui para o processo, que serão avaliadas pela ANEEL. E está prevista para o dia 19 de agosto a divulgação do resultado final desse reajuste tarifário, numa reunião pública ordinária a ser realizada na sede da Agência Nacional em Brasília. E, por fim, aqui a data de início de vigência das novas tarifas é dia 28 de agosto. Acho que era isso. Agradeço. Muito obrigado. Agradeço ao servidor Leonardo pela sua apresentação, que abordou os principais pontos de cálculo da revisão da Energisa Paraíba. E passo a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba, o senhor Genildo da Silva Oliveira. Pois não, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a equipe da ANEEL aqui presente para essa importante audiência pública. As demais autoridades aqui presentes e a sociedade civil aqui representada. Para nós do Conselho de Consumidores, o que ficou patente é o sentimento comum e unânime, e é o que aqui vou me referir, justamente ao valor do efeito médio para os consumidores. Mesmo em caráter ainda não definido, nos cálculos preliminares, é algo que o sentimento que nos abraça é de susto e de preocupação. Porque, como sabemos, o consumidor não paga só o consumo. Atrelado ao consumo, temos encargos, tributos, subsídios, contribuição à iluminação pública. Tudo isso impacta violentamente a conta do consumidor. O consumidor cativo. Né? Além de estamos vivenciando um cenário já de bandeira vermelha patamar 1. Isso é um incremento a mais na conta. E se as condições hidrológicas continuarem sendo adversas, isso pode praticamente dobrar. Outro detalhe que temos que levar em conta é a MP 1300, para a qual já pode entrar em vigor, segundo informações da própria ANEEL, no dia 5, a ampliação da isenção para o consumidor baixa renda de 50 para 80 kWh mês. Então, isso também vai implicar em custos. E custos têm que ser pagos. Quem paga? Então, é algo assustador nesse aspecto, e que a gente, do Conselho, pede a sensibilidade da equipe da ANEEL. E vale lembrar também, como aqui foi apresentado, que o rito desse processo não termina agora. Temos ainda até 18 de julho as contribuições que podem serem feitas pela sociedade de um modo geral para contribuir com a ANEEL na definição do índice final. Então, é essa a preocupação que trago. E ficamos ansiosos e esperamos que contribuições sejam feitas para que esse valor possa ser minorado. Porque, senão, entendemos
que será algo insustentável para o consumidor, que só paga, que sempre aparece mais algo a pagar. Não vou me estender muito, porque, na verdade, um processo como esse é muito detalhista, como aqui foi visto. Claro que aqui, de forma resumida, nós não temos tempo para discutir detalhes minuciosamente. Tenho outros colegas conselheiros que também pretendem se manifestar. E agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Agradeço, senhor Genildo, pela relevante apresentação do Conselho de Consumidores. Feitas essas apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Dessa maneira, convido o primeiro expositor inscrito, o senhor Genebaldo Avelar da Silva, representante da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Por favor, senhor Genebaldo, faça uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia à mesa, né, pessoal da ANEEL e todo o público aqui presente. Só uma correção, é Genebaldo Avelar Neto, tá? Eu acho que botaram errado aí. Como o Genildo falou, a gente tem um impacto muito grande com esse reajuste, apesar de que em anos anteriores a gente teve até alguns reajustes negativos, né, em termos médios, mas o impacto realmente é um impacto grande e que vai ser sentido muito, principalmente por aqueles que têm os valores mais comprometidos. Eu queria deixar um questionamento a respeito da eficiência quando a gente teve a união entre a Energisa Paraíba e a Energisa Borborema, que a gente tinha lá. Eu sei que tudo é uma questão de composição, mas a gente tinha a Energisa Borborema com uma eficiência melhor do que, não que a Energisa Paraíba não tivesse uma boa eficiência, mas melhor. E o que a gente está vendo como resultado é que isso, como se tivesse levado para baixo, né, o conjunto, quando houve a união. Tá? Então, não sei se alguém da mesa poderia responder ou falar um pouco sobre essa questão. Tá? E, no mais, assim, a respeito exatamente do impacto desses adicionais sociais, que realmente são grandes. A gente entende também algumas necessidades, mas realmente também tem puxado muito o valor para cima, né? Então, seriam essas minhas palavras. Obrigado. Obrigado, senhor Genebaldo. Com relação ao agrupamento das duas áreas de concessão, Energisa Paraíba e Energisa Borborema, esse processo ele foi precedido também de uma audiência pública na ocasião, salvo engano, em 2022, não sei ao certo, mas salvo engano foi em 2022, onde a agência se debruçou sobre esses potenciais ganhos de eficiência da fusão das duas áreas de concessão. Eu não sei se o senhor estava se referindo aos custos operacionais ou a uma questão relacionada a atendimento. Ao resultado final, Houve uma queda, o Leonardo pode entrar em mais detalhes, mas houve uma queda substancial aí dos custos operacionais, tá? Resultante também em função desse agrupamento das duas áreas de concessão. Dando continuidade, gostaria de convidar o senhor Nivaldo Lins Vilar para fazer uso da palavra, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, os representantes da ANEEL aqui presentes nessa discussão dessa audiência pública. E estou aqui representando também, sou suplente do Conselho de Consumidores da Energisa, né, e estou como presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de João Pessoa. E representamos hoje em torno de 150 no setor
comercial 150 CNPJs ativos no estado da Paraíba, né? Nós somos a porta de entrada da arrecadação de impostos, né, através de nossas empresas no nosso estado. Representamos mais de 70% temos mais de 70% de empregados com carteira assinada no estado da Paraíba. O meu questionamento aqui não é nem questionamento, a minha colocação aqui é em relação a esses subsídios, certo? A gente vê o governo aí planejando aumentar mais ainda esse subsídio agora em 2025. Isso é um absurdo, porque o próprio consumidor que vai receber esse subsídio, ele vai ser penalizado, porque os custos vão para as mercadorias que vão ser vendidas, né? Que nós sabemos que o setor comercial, geralmente o aumento é maior do que o residencial. Então, isso vai vir para nós pagarmos essa conta. Então, a gente fica muito, assim, preocupado, né, com esses subsídios, porque a gente sabe que isso é uma ação política e não técnica, né? Uma ação política para beneficiar o governo que está aí de plantão, e isso é muito ruim para todos nós, principalmente nós empresários, que é quem suamos a nossa camisa, que é quem botamos a nossa cara lá na frente para atender o nosso consumidor, e temos que vender mercadorias mais caras por causa desses subsídios que aí estão. Sabemos que tem outros custos também, mas esse subsídio a gente acha isso um absurdo, e esse é o nosso protesto em nome de todos nós, empresários do setor comercial do estado da Paraíba. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Nivaldo. Lembrando que todas as exposições aqui feitas estão registradas em ata, serão registradas em ata e constarão como contribuições ao processo de audiência pública número 5 de 2025. Passo a palavra agora ao senhor Petrúcio Muniz, do Conselho de Consumidores da Energisa e diretor da Ação Brás. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do presidente Otávio, cumprimento a mesa e todas as autoridades presentes. Estou aqui também, eu sou do Conselho também de Consumidores da Energisa, representando o setor industrial do estado da Paraíba. Como falou, sou a parte executiva, sou diretor da Ação Brás Indústria e sou presidente do Sindicafé, do Sindicato das Indústrias de Moagem de Milho e de Café do estado da Paraíba. Primeiramente, o seguinte, o serviço prestado hoje pela Energisa Paraíba, eu tenho de boa qualidade, tenho sempre expressado isso perante o serviço, o atendimento do dia que nós temos recebido é um serviço de alta qualidade. Temos problemas hoje no setor industrial, temos, mas principalmente das linhas, não de distribuição, mas das linhas de transmissão, que não é a responsabilidade da Energisa, que já conversamos isso. Muito problema para o setor industrial da Paraíba, indústrias que querem se expandir, tudinho, onde a sobrecarga dessa linha de transmissão hoje está afetando até o desenvolvimento, a interiorização de indústrias que estão no interior, que querem crescer e desenvolver. Esse já foi levado para a Energia, que já sentou com a Chess, que é responsável tudinho por essas linhas de distribuição. Então, todos sabemos que hoje no Brasil há falta de investimento nessas linhas de transmissão para um melhor. Mas, voltando aqui no assunto da audiência pública, nos preocupa bastante esse aumento proposto aqui de 24% para quem está no A3, na 69. É um aumento realmente, que vamos dizer, que para o setor industrial, para o setor produtivo, isso é realmente muito preocupante, que é um custo significativo para o setor industrial, para o setor produtivo do estado da Paraíba, onde já temos o gás natural mais caro aqui na Paraíba do que dos estados vizinhos, de todos os estados vizinhos do Nordeste. Já o gás que nós consumimos, o gás natural que a indústria consome, já é um gás mais caro do que a Bahia, que Pernambuco, que Rio Grande do Norte, já é um gás mais caro. E me preocupa assim, um impacto desse de 24% no setor, onde
as grandes indústrias hoje estão no mercado livre, mas terá um impacto também. Não foi falado o preço do fio, mas que cada ano nós sabemos que o preço do fio sobe muito mais do que o preço das tarifas, né? Então, que é um custo que vem a cada mês realmente. Então vamos dizer, nós temos esse prazo, vamos estudar, vamos pegar o conselho, vamos sentar, já encaminhei para que eu sou representante também lá dentro da FIEP, Federação do Estado da Paraíba, onde já passei, nós devemos fazer algumas discussões dentro da FIEP, dentro do conselho, com o setor industrial, para instigar e evitar que realmente a Paraíba, o nosso estado da Paraíba, venha deixar de ser atraente para o setor industrial. Porque quando você pega estados vizinhos com custo muito mais baixo do que o nosso, nós estamos deixando de gerar emprego e gerar renda para o nosso estado e desenvolver cada vez mais o nosso estado. Então, com certeza, vamos dizer, essas discussões vamos levar, porque a nossa preocupação é esses 24%, entender melhor essa parte que está representando muito, que é essa parte dos encargos financeiros, de anos anteriores aí, e verificar se não tem como fazer uma composição, fazer uma diluição disso daí, não simplesmente pegar um negócio de uma revisão dessa de 4 anos e em um único ano aplicar, que será um impacto muito forte para o setor industrial. Muito obrigado. Agradeço a sua manifestação, senhor Petrúcio, e agora convido o senhor Fernando Jordão da Silva, conselheiro da classe consumidor residencial e representante da União Campinense das Equipes Sociais. Por favor, senhor Fernando, faça uso da palavra. É uma satisfação, né, estar presente nesse evento. Como eu sou conselheiro da Energisa, representando a classe residencial. A gente sente, às vezes, esses reajustes na classe residencial, que mais eu acho assim, mais penalizada, né? Porque a gente, quando vê, já está na conta, né? Não tem como reclama, mas não há um retorno sobre isso. Como o companheiro da indústria falou também, né, que na indústria a Energisa, o reajuste é maior, e nós temos uma distribuidora que realmente atende a nós nas nossas necessidades, que é a Energisa. Nós temos um bom atendimento da Energisa nas nossas necessidades. Então, eu só tenho a parabenizar a Energisa pelo seu atendimento com nós que fazemos o Conselho de Energisa Paraíba. Eu era do Conselho Energisa Borborema, quando foi acopladas as duas empresas, Energisa Borborema e Paraíba. Eu fiquei como conselheiro na Energisa Paraíba, mas a gente está tranquilo e é muito bom essas discussões para que a gente possa ver o que está acontecendo dentro do processo energético da Paraíba. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Fernando. E agora chamo o senhor Júnior Pires, secretário do PROCON de João Pessoa. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Otávio. Primeiro, iniciar a fala parabenizando pela audiência pública. Um instrumento, como já foi falado por Dr. Gilvan, instrumento democrático da gente debater e discutir
principalmente quando se trata de uma revisão tarifária de um segmento tão importante como é o segmento de energia elétrica, né, no nosso país. Mas, como representante de um órgão de proteção e defesa do consumidor, eu preciso externar uma preocupação, presidente. Do material que nós recebemos e que foi oportunamente apresentado aqui, e aí me corrijam se eu estiver equivocado, eu não consegui verificar nenhuma tratativa de melhorias de fato no atendimento ao consumidor. E aí isso me deixa muito preocupado, porque nós estamos falando de um reajuste, né, que sempre impacta na ponta, no consumidor final, impacta no setor produtivo, como o amigo que me antecedeu aqui falou, mas impacta também no consumidor final de várias formas. Impacta diretamente com o reajuste que vai ser realizado, impacta através do que o doutor Nivaldo também falou, porque a partir do momento que o comércio absorve esse reajuste, ele repassa também para o consumidor, e de forma justa, porque está recebendo, evidentemente ele vai repassar. Então o consumidor acaba sendo tarifado, digamos assim, em dobro, né? Então a gente precisa ter um olhar também mais crítico e com mais atenção para essa questão do atendimento ao consumidor. A minha preocupação aqui, ela é nesse sentido, e aí acredito que o doutor Samuel, procurador do PROCON Paraíba, também vai falar do cadastro aqui do PROCON do Estado, mas no PROCON Municipal de João Pessoa, no nosso cadastro de reclamações fundamentais de 2024, a Energisa ficou em 5º lugar. Ou seja, ela está em top 5 do que eu chamo de ranking do mal, né? É o ranking lá das empresas mais reclamadas. Então, assim, algo está errado, algo precisa melhorar, não é de todo, obviamente, né? Eu não vou aqui criticar tudo, há avanços, sim, há, principalmente no tocante à expansão da rede em algumas comunidades aqui da nossa cidade que estão passando por um processo de regularização fundiária. E aí aproveito para parabenizar a Energisa nesse sentido, né? Ele está levando o acesso à energia elétrica para essas comunidades mais carentes, mas a gente precisa também fazer melhorias no atendimento ao consumidor, nas resoluções dos problemas. Afinal, está em 5º lugar num ranking de 60 fornecedores, significa que acende aí uma luz vermelha, um alerta, e que a gente, para falar de reajuste, para falar de revisão de tarifa, a gente necessita também debater e discutir essas melhorias para a gente poder ter um serviço justo e uma cobrança justa também para o consumidor. É nesse sentido a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, senhor Júnior. E agora chamo o último inscrito, o senhor Samuel Ribeiro Carneiro de Barros, procurador e representante do PROCON da Paraíba. Bom dia. Gostaria de saudar o presidente pela condução dos trabalhos, os demais membros. Eu listei aqui alguns pontos que chamou a atenção do PROCON estadual e do PROCON municipal, da CDL e demais representantes do setor produtivo da Paraíba. Primeiro ponto que a gente deve observar na parcela B. O que está sendo transferido para o consumidor são perdas não técnicas. Mas o que são, pelo que entendi, perdas não técnicas? Uma incapacidade da Energisa de controlar a sua operação. Ou seja, eu sou uma concessionária e não sou capaz de controlar minhas perdas, e com esse resultado de perdas eu vou transferir para o consumidor, isso não parece razoável. Então a gente solicita encarecidamente ao pessoal da ANEEL, na pessoa do presidente, um melhor olhar sobre essas perdas não técnicas. E também, no tocante à parcela A, falta ao consumidor, tanto pessoa física quanto jurídica, uma maior transparência nessa metodologia, nessa estimativa de perda técnica. Como é que é feito esse cálculo?
esse cálculo realmente reflete a realidade do que foi perdido nesse trajeto da geração para a transmissão. Então, esse é um ponto também que a gente tem que observar. Quais são os investimentos que a Energisa tem feito no tocante à eficiência energética? Porque isso impacta significativamente naqueles consumidores menos favorecidos, consumidor residencial. Então, assim, a fusão, aí vamos reanalisar a fusão da Energisa Borborema com a Energisa Paraíba. Será que não surtiu nenhum efeito? Será que não tem nada que a gente consiga aproveitar? Será que é só vamos aumentar? Isso assim afasta e até dificulta o trabalho dos lojistas, dos consumidores, porque é só um encargo, mas encargos a gente não consegue. Então a gente pede que seja reavaliado isso pela ANEEL, dê um olhar mais crítico sobre esses números apresentados, depreciação também. A depreciação, pelo que eu vi, fica muito subjetivo da concessionária. Ela apresenta, olha, meu patrimônio depreciou X%. Mas cadê esse número? Assim, uma maior transparência. O que o PROCON da Paraíba pede é uma maior transparência na questão de lucro, de investimento da companhia, porque a gente não pode sacrificar os consumidores residenciais e comerciais. Entendo também que, como o Leonardo explicou, há um grande impacto da parte de subsídios, não é isso? Mas assim, o subsídio é necessário. O governo ele tem que pegar essa camada mais sensível, injetar uma quantidade de subsídios para que ele possa vir ao setor produtivo. Então, essas são as nossas sugestões. Fico grato e espero que a gente consiga avançar e diminuir esse impacto tarifário. Obrigado. Obrigado, senhor Samuel, pela sua relevante e importante contribuição. E reitero mais uma vez que todas as manifestações aqui proferidas serão tratadas como contribuições na consulta pública e devidamente analisadas e respondidas. Não temos mais nenhum inscrito. E encerradas as exposições, reitero que as apresentações e documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 18 de julho de 2025, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado pelo Leonardo, os resultados preliminares obtidos para a revisão tarifária da Energisa Paraíba indicam um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,88%, sendo de 14,35% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 16,24% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices nessa consulta são, mais uma vez, ressalto, preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor somente no dia 28 de agosto de 2025. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 24, e o seu prazo de contribuição, mais uma vez, é até o dia 18 de julho. Antes de encerrar, gostaria de destacar a existência da tarifa social disponível para os beneficiários do Cadastro Único e informar que, na área de concessão da Energisa Paraíba, existem cerca de 111 mil famílias, conforme o levantamento feito pela ANEEL, que atendem aos critérios, mas ainda não se beneficiam da tarifa social. Nesse sentido, informo que a Energisa Paraíba pode auxiliá-los em relação a essa tarifa e regularização da situação. Por fim, ressalto que há ainda outro momento para a participação popular no processo de revisão tarifária da Energisa Paraíba, a reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, ao ser pautada e informada no site da agência, pelo cronograma feito pelo Léo aqui, é previsto para o dia 19 de agosto, que debaterá a publicação da resolução homologatória do resultado final do processo aqui discutido. Mais informações estarão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL, na área de participação social. Agradecemos a participação de todos
e declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham um bom dia a todos.